Muito bom. Então, já começou a gravação, vamos lá. Bom, vou desligar aqui. E vou desativar a câmera. E aí agora eu peço que vocês concentrem aí no slide. Caramba, tá tudo mudado. Cadê esse negócio? Aqui, né? Aí já tá fixado aqui o slide, beleza. Aí, pronto. Slide. Eles tinham arrumar um jeito de eu conseguir projetar o slide para vocês sem eu precisar ficar com ele aberto aqui, porque com Deus nos acuda aqui. Eu perco a tela todinha. Deixa eu ver. Eu quero o chat. Aí. Bom, vamos lá. Estruturas de repetição. Deixa eu anotar aqui. Eu estou começando às 21h13. Então, até às 23h13. Caramba, hein? Tá. Estrutura de repetição. A gente, desde o início do curso, a gente já viu bastante coisa, né? A gente viu. Falando especificamente das estruturas, a gente viu estrutura de repetição. Não, a gente viu estrutura de controle sequencial, né? Estrutura de controle linear. O nome que eu usei lá foi esse, estrutura de controle sequencial. Estrutura de controle sequencial. Depois, na aula passada, dentro da estrutura de controle sequencial, a gente viu variáveis, literais, que são os constantes, né? A gente viu os operadores, expressões, as aritméticas. A gente viu comando de entrada, comando de saída. Então a gente viu tudo isso daí, tudo dentro de sequencial ainda. Depois, na aula passada, a gente viu estrutura de controle condicional, que pode ser simples ou composto. Simples ou composto, ponto. Já é o suficiente para fazer tudo. Para facilitar e deixar mais ágil, tanto na implementação quanto na organização, tem o encadeamento deles, que é usando lá o else if, né? Ok, mas se você não entendeu aquilo, e entendeu colocar um condicional dentro do outro, dá no mesmo, né? Então, a gente viu a estrutura de controle condicional, simples e composto. Junto com isso, a gente viu o quê? Operadores relacionais e lógicos e expressões relacionais e lógicas. Ok. Como a gente viu na aula passada, estruturas de controle existem três. Alguns lugares dizem quatro, mas três. Que é a estrutura de controle sequencial, estrutura de controle condicional, que pode ser simples ou composto, por isso que tem essa briga aí de três ou quatro, mas estrutura condicional, simples e composta, e estrutura de repetição, que é o que a gente vê hoje. E aí a gente mata já as três estruturas: sequencial, condicional e repetição. Estrutura com isso é tudo. Não tem mais nenhum tipo de estrutura dentro de programação de algoritmos estruturados, tá? Já é o suficiente para você escrever todos os algoritmos possíveis aí, impossíveis, tudo que vocês conhecem que está implementado em um programa de computador, usa essas três estruturas, tá? E aí, pronto. Estrutura de repetição. Então, vamos lá. Já começo aqui apresentando um problema, tá? Um exercício. Então, nesse exercício eu tenho o quê? Eu faço um programa que leia as suas 10 notas recebidas nos trabalhos de uma disciplina e calcule a média final, calcule a nota final dos trabalhos, que é a média aritmética simples dessas 10 notas, tá? Vocês tranquilamente já conseguiriam fazer isso daí. Eu vou colocar o código em Java aqui, que é o que vocês estão mais lidando, né? Que é o quê? Declara 10 variáveis aqui flutuantes, declara uma média, o scanner lá para fazer a leitura, e aí vem uma sucessão de comandos aqui muito parecidos, ó, que é o quê? Uma frase na tela pedindo alguma coisa, informe a primeira nota e a leitura da primeira nota. Informe a segunda nota, a leitura da segunda nota. Para a terceira, para a quarta, para a quinta, e assim por diante. Para a quinta, e assim por diante, até o final. Então você vai ler aqui as 10 notas. Então você tem aqui duplinhas de
print e next float para todas as notas, tá? E no final você faz o cálculo, que é uma expressão aritmética, que a gente já viu, uma soma aqui de 10 variáveis, tudo isso dividido por um literal flutuante aqui, que é 10. Então, é cálculo da média. E depois o comando de saída lá para imprimir, tá? Então, nenhuma novidade aí para vocês. Vocês já seriam capazes de resolver esse problema aqui com o que vocês conhecem até hoje. Até com uma parte, né? Porque não tem nem condicional aqui. Já é o suficiente para resolver, sem os condicionais. Aqui eu deixei em fluxograma, né? Onde eu tenho aqui, ó, a declaração de todas elas, e aí exibe na tela, lê N1. Exibe na tela uma mensagem, lê N2. N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9. Exibe aqui uma mensagem, lê o N10, faz uma expressão aritmética para calcular a média, exibe a média na tela, finalizou. Tá? Então, tranquilo, vocês já conseguiriam resolver isso. Tá? No entanto, e se o problema fosse assim? Faça um programa que leia as idades de todos os alunos da universidade e apresenta a média aritmética. Na última contagem, eu não sei quanto é que está agora. A última vez que eu vi lá o documento da universidade que fala da UFABC em números, tá, era alguma coisa entre 13 e 15 mil, eu acho. Não sei se era isso de alunos. Então, se alguém tiver curiosidade, é o que eu falei, tem o UFABC em números, tem lá o documento que fala quantos alunos tem, quantos professores tem, quantos funcionários tem, quantos, sei lá, fala tudo lá. Então, acho que era alguma, se eu não me engano, era alguma coisa entre 13 e 15 mil. E aí, como é que você vai fazer? Declarar 15 mil variáveis para a idade, fazer 15 mil vezes bloquinhos de qual a sua idade, informa a idade 1, qual a sua idade, lê a idade, qual a sua idade, next int, lê a idade. Repetir isso 15 mil vezes e depois ia somar 15 mil inteiros, dividir por 15 mil, resolve? Resolve. Está resolvido o problema. Mas o ano que vem já não resolve mais. Por quê? Porque já vai ter mais alunos, ou mesmo aluno, ou menos alunos. Não sei quantos vão sair, quantos vão entrar. Mas, enfim, já não vai resolver para o próximo ano. Né? Então, o que acontece? Essa solução, ela resolve o problema, no entanto, ela não é escalável. O que significa escalável? Aumenta a quantidade de alunos, o meu algoritmo não suporta. Eu vou ser obrigado a pegar o fonte, abrir de novo, declarar mais 1000 variáveis, colocar mais 1000 print ln, colocar mais 1000 next int, colocar mais 1000 valores lá sendo somados e calcular a média de novo, rodar tudo de novo para funcionar. E aí, um bendito de um dia, cai para 5 mil alunos, eu vou ter que sair lá, mudar tudo de novo. Ou seja, não é escalável. Conforme aumenta e diminui o meu problema, o tamanho do problema, o meu algoritmo não está se adaptando. Tá? Então, isso não é uma boa estratégia, não é uma boa solução. Embora, para aquele problema de 15 mil, ele resolva. Bem como esse daí que a gente acabou de fazer para as notas. Né? Só funciona para 10 notas. Não funciona nem para 11, nem para 9. Eu já vou ter que fazer modificações. Tá? Então, não é uma solução escalável. Tá? Em casos como esse daí, onde você tem que repetir um conjunto de comandos, um número de vezes, é onde a gente usa a repetição. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Eu estou fazendo o quê? Escreve isso na tela e faz a leitura. Escreve isso na tela e faz a leitura. Eu faço isso 10 vezes, que é para cada uma das notas. Tá? Se eu conseguisse fazer isso aqui 10 vezes, resolve esse problema. Se eu consigo fazer 11 vezes, resolve o problema de 11 notas. Se eu consigo para 5 vezes, resolve o problema para 5 notas. Bem como esse problema aqui. Eu vou ter que perguntar a idade, ler a idade. Se eu faço isso 15 mil vezes, resolve o problema da universidade hoje. Se eu faço isso 50 vezes, resolve o problema dessa sala, porque essa sala tem 50 alunos. Se eu faço isso aqui 210 milhões de vezes, resolve o problema do Brasil, porque são 210 mil habitantes. E assim vai. Então, perceba que a mesma solução, se eu conseguir determinar quantas vezes aquele comando de
escrever alguma coisa, fazer a leitura, ser resolvido, ser repetido N vezes, já vai resolver outros problemas, um problema maior ou um problema menor. Tá? Casos como esse daí, onde eu tenho que repetir o mesmo comando várias vezes, é que eu uso o laço de repetição. Tá? Então, quando eu tenho que repetir o comando várias vezes, tem duas formas de você fazer. Uma forma não muito interessante, que é repetir aquele trecho de programa N vezes, porque não é interessante. Já falei, não fica escalável, fica suscetível a erro, por quê? Se você erra um comando lá no meio, você vai ter que ir caçando entre os 15 mil, entre os 10 mil, entre os 100, sei lá, caçando onde que está o comando que está com erro. Uma vez que se você tem aquele comando só uma vez, e eu dizendo, ó, ele repete 1000 vezes, se alguma coisa tiver errado, eu só vou naquele cara, porque é ele que está sendo repetido 1000 vezes. Aquele comando. Então é nele que eu tenho que ir. Tá? Ou utilizar o laço de repetição, que é o que a gente vai aprender hoje. Tá? Perceba que eu coloquei aqui, ó, utilizar estruturas de repetição, é o nome mais, o jargão mais técnico é de estrutura de repetição, mas vocês vão ver muita gente chamar de laço, ou laço de repetição, ou loop. Tá? Normalmente, no, no, no cotidiano, a gente chama de laço, de loop, mas é uma estrutura de repetição. Uma vez que a linguagem possui três estruturas de controle, né? Estrutura de controle de repetição é uma delas, mas ninguém fala assim. Todo mundo chama de laço. Tá? O laço que a gente vai ver hoje é o mais. Na outra aula eu até falei que é o mais usado. O mais usado. Não posso falar que ele é o mais usado, mesmo porque eu não tenho nessa informação. Acho que ninguém está preocupado em saber se ele é o mais usado ou não. Mas certamente ele é o mais claro de todos que tem. Só são três. A gente vai ver um hoje, dois amanhã. Dois deles a gente vê amanhã. Esse aqui é o mais claro, o mais nítido deles, tá? Para quem está aprendendo. Eu não vou falar que ele é o mais usado, porque eu acredito que tem um que é mais usado do que ele, que é um que a gente vai ver amanhã, que é basicamente ele também, só que é escrito de uma forma onde perde um pouco de legibilidade o código, tá? E a gente viu que legibilidade é uma coisa importante. Eu, quando estava na situação de aluno de algoritmos, eu sempre usei esse laço, que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu sempre evitava usar outros. Tá? Só um deles que eu usava de vez em quando pela necessidade, porque ele faz. Tem um certo problema que ele resolve de forma muito. Que deixa o código mais legível. Tá? E aí eu usava ele. Esse é o que a gente vai ver amanhã, então. Só estou adiantando o capítulo de amanhã, então depois a gente vê isso. Vamos falar especificamente desse aqui, que é o que a gente vai ver hoje, estrutura de repetição com condição prefixada. Eu vou falar aqui, mas depois quando a gente for para essa figura aqui, ajuda mais. Tá? Mas vamos ver aqui. Ó. Caracteriza-se por efetuar o teste condicional no início da repetição. Caso a expressão... perceba que eu já usei aqui uma palavra, um termo, teste condicional. Teste condicional é exatamente aquilo que é feito na estrutura de controle condicional. Eu tinha lá if, dentro do if, eu tinha o quê? Uma expressão lógico-relacional que retornava verdadeiro ou falso. E o retorno daquela expressão é que me determinava se aquele bloco ia ser executado ou se aquele bloco ia ser saltado. Não é isso? Então aqui também tem a figura de um teste condicional. Caracteriza-se por efetuar o teste condicional no início da repetição. Caso a expressão retorne verdade, o bloco de instruções é executado. Perceba que aqui eu tenho o quê? De novo, a figura de um bloco de instrução. A mesma coisa que acontece lá no condicional. Eu tinha if, condição, bloco. Se a condição fosse verdadeira, o bloco era executado. Se a condição fosse falsa, saltava aquele bloco. Tá? Na estrutura de repetição, eu tenho uma estrutura muito parecida. Eu vou ter um laço de eu vou ter um teste condicional e eu tenho um bloco de instruções. Se aquele teste for verdadeiro, aquele bloco é executado. Terminou de executar ele, o que acontece? Volta para o teste e verifica de novo o condicional.
Se o condicional continuar verdadeiro, executa de novo aquele bloco e volta para o condicional. Se ele continuar verdadeiro, executa pela terceira vez e volta para o teste. E ele vai ficar nisso. Ele fica repetindo aquele bloco quantas vezes? Até aquele teste se tornar falso. Caso a expressão seja falsa, o fluxo é desviado para fora do laço de repetição, ou seja, para a primeira instrução imediatamente após o bloco. Então, aquele bloco definido que vai ser repetido, ele fica sendo repetido enquanto a expressão condicional for verdadeira. No momento que aquela expressão se tornar falsa, ele salta o bloco e vai para a primeira instrução que está após a finalização do bloco. O que determina o bloco? Abre e fecha chaves na nossa linguagem Java, né? Bom, tudo isso que eu falei está expresso aqui em 3 representações. A representação de fluxograma, que eu não vou entrar em detalhes, mas para quem fez BCC lá comigo, a gente estudou a pseudolinguagem, é o comando que a gente viu lá como enquanto. Tá? Fluxograma, que embora nem todos viram, ele é o mais nítido, porque, afinal de contas, é um monte de figura com fluxo, então é fácil da gente entender. E aqui em Java, que é o que a gente vai usar de fato. Né? Então vamos lá, como é que funciona a estrutura de repetição com condição pré-fixada? Então, eu venho aqui do fluxo que está entrando, executando tudo que tinha que executar, desde a hora do início do programa, declara um monte de variável, faz lá um monte de expressão, tem um monte de condicional, não me interessa, está acontecendo um monte de coisa lá para cima até o momento que chega aqui. Chegou aqui, ele encontra o quê? Uma condição. Essa condição é dada por uma expressão lógico-relacional, assim como no condicional simples e composto. Verifico essa condição. Por quê? Essa condição vai me retornar verdadeiro ou falso. Então, ela é resolvida. Resolvendo ela, o que acontece? Se for verdadeiro, ele vem aqui e executa esse comando. E executa todos os comandos que estiverem aí dentro. Então, estou imaginando aqui que aqui vai ter um monte de comandos. Executa todos esses comandos aí. Chegou no último, volta para o condicional. Verifica de novo. Deu verdade? Executa tudo de novo e volta. Deu verdade? Executa tudo de novo, volta. Resolve a condição, a expressão que está ali. Verdadeiro? Executa tudo e volta. Pronto, ele ficou preso aqui. Ele vai ficar preso aqui executando até o quê? Até isso aqui ficar falso. Enquanto isso aqui ele estiver voltando e aquilo ele estiver dando verdade, ele vai continuar executando. Daí é que você tem que saber que o projeto do algoritmo, o projeto do seu programa lá que você está desenvolvendo, aqui entre esses comandos, tem que ter alguma coisa que, em algum momento, vai tornar isso aqui falso. Senão você fica aqui para sempre. Que é o que vocês vão ver o pessoal falar, loop infinito. Entrou num loop infinito. Entrou num loop eterno. Seu programa vai parar e vai ficar parado lá. Ó. Nunca vai parar. Nunca vai sair disso aqui. Por quê? Porque isso aqui vai dar sempre verdadeiro. Então, alguma coisa aqui no meio, isso aí é você como programador, você que tem que imaginar, não, eu tenho que ir aumentando alguma coisa, diminuindo alguma coisa, perguntando alguma coisa, enfim, eu tenho que, de alguma forma, aqui no meio, além de fazer tudo que eu tenho que fazer para resolver o problema, alguma coisa aqui tem que acontecer para aquilo lá, em algum momento, ficar falso. Tá? No momento que ficar falso, o que vai acontecer? Chequei a condição, verdadeiro, executa. Chequei a condição, executa. Chequei a condição, verdadeiro, executa. Chequei a condição, falso. Sai aqui pelo caminho do falso e vai executar tudo que está lá. Saiu aqui do loop. Tá? Em Java, isso daqui é dado pelo comando while. Perceba que o while ele é muito parecido com o condicional. Condicional simples. Tá? Só que a diferença do condicional simples é que o condicional ele checa a condição, se for verdadeiro, executa o bloco e segue a vida. Se for falso, ele verifica a condição, se for falso, ele salta o bloco e segue a vida. A diferença dele aqui é que, se for verdadeiro, ele executa o bloco e volta. O condicional não, no condicional ele vinha aqui e checava. Verdadeiro, ele executava o bloco e ia embora. Opa! Executava esse bloco aqui e continuava aquilo.
Se fosse falso, ele saltava esse bloco aqui, executava aqui e ia embora. A estrutura de repetição verifica a condição verdadeiro, executa esse bloco aqui, ó, volta para o condicional. Continua verdadeiro? Executa esse bloco aqui, volta para o condicional. Continua verdadeiro? Executa esse bloco aqui, volta para o condicional. Verifica o condicional. Verdadeiro. Executa, volta. Verifica o condicional. Falso. Pessoal, se ele deu falso, alguma coisa mudou. E essa coisa está acontecendo aqui no meio. Por isso que eu chamo bastante atenção para isso. Para não entrar em laço, não entrar em loop eterno. Verifica a condição. Deu falso, ele salta o bloco. Então ele vem exatamente para o comando que está após o fechar-chave aqui. Ó. Executa esse cara aqui. Tá? Beleza. Alguma dúvida aí com relação ao condicional? Tá tudo bem? Deixa eu ver. Estão vendo aí? Legal. Muito bom. Juliana. Se ele entrar num loop eterno, no caso aqui, se você estiver usando o Cloud, se você estiver usando algum ideia que ele abre uma tela lá para você, é só você ir lá e fechar essa tela. No caso nosso aqui, Ctrl C, porque vai parar nessa linha aqui, né? Cadê? E já tá. Depois, no meio do. Quando eu estiver programando alguma coisa lá, lembrem que eu cometo um loop eterno lá para vocês verem o que acontece. Mas vai ficar parado. Você vai executar o programa aqui, Java não sei o que, ele vai ficar parado. Vai ficar executando, sei lá. Vamos supor que você está executando um programa tal aqui, Enter. Aí você vai entrar o valor 10, ele vai ficar parado. Nunca vai terminar aquilo ali. Aí você é obrigado a dar um Ctrl C. Aqui é Ctrl C. Se dá um Ctrl C, mata o programa. Que nem, por exemplo, quer ver? Ó, deixa eu já ir na pasta de vocês aqui. Ixi, tá longe. 21Q2. Vocês é NA3? É, né? Já tava. Vamos pegar um qualquer aqui. Esse soma. Ele está executando, ele está esperando a entrada, né? Deve ser isso. Ele está esperando a entrada. Ele vai ficar assim, vai ficar parado desse jeito. Então, se você quiser parar ele, esse daqui mesmo, Ctrl C. Olha lá, ele parou. Tá? Ok. A gente vai emula aí. Lembrem para mim que a gente emula um problema desse. Pessoal, terminou. Isso aqui é o que a gente vai ver. O curso, a aula de hoje toda está em cima só desse comando aqui. E é isso que a gente tem em programação quase sempre, tá? Conhecer o comando, conhecer ali alguma coisa nova que você está aprendendo no dia, pode ser um comando, uma estrutura, alguma coisa assim. Você vê ele, vê o funcionamento dele, ele funciona assim e tal. A sintaxe dele, como é que a linguagem de programação expressa aquele comando, né? Aquele recurso, é o comando while, tem ali abre parênteses, né? Abre parênteses, fecha parênteses, ali dentro vai ter uma condição que a gente já sabe que é uma expressão relacional ou lógica, abre chave, fecha chave para eu definir um bloco e segue a vida, tá? Agora, o que a gente faz? A gente vai ver o uso dele. Então, a gente vai ver agora exemplos de como usá-lo, resolvendo aí determinados problemas. Depois tem algumas coisinhas novas que a gente vai ver ali na frente. Não é tão novo assim, porque vocês já conhecem. Não, conhecem de outro jeito, mas vou mostrar para vocês. Enfim. Vamos lá aqui para o nosso primeiro exemplo, que a gente vai resolver um problema. É o problema das notas aí. Então, o problema que eu apresentei lá na frente, lá no início. Aqui a gente vai resolver ele usando laço de repetição, tá? E, aliás, acho que eu até já mostrei essa solução. Não, a solução que está aqui é a solução lusitana, né? Solução
copiando e colando 10 vezes o trecho de código. Tá, vamos lá resolver. Ele está como notas e média no nosso juiz. Então vamos até o juiz. Eu tenho aqui, acho que é a Monel 2 que eu criei. Tá aqui o notas e média. Viu que eu já era só pegar ali. Ok. Então vamos lá. Ó. Faz um programa que leia 10 notas recebidas nos trabalhos por um aluno de uma disciplina e calcule a média. A média, calcule a nota, né? A nota final dos trabalhos. A nota final dos trabalhos, que é a média aritmética simples dessas 3 notas. Beleza. Essa é a parte mais chata, que é ficar escrevendo. A entrada é composta por apenas um caso de teste, que consiste de 10 linhas. Em cada linha, há um número real de precisão simples, então é float, que eu chamei de N, cada um desses números, né? Representando a nota recebida pelo aluno. Restrição, essa nota vai estar entre 0 e 100,99, né? Menor que 101. Ok. Então tá aqui, ó. 10 notas. 10 notas. Presta atenção na saída, que propositalmente eu fiz essa saída assim, ó. Tá? Que é uma coisa que vocês que já estão praticando bastante lá, já teve até a primeira atividade, então a maior parte dos alunos estão ali programando, fazendo vários exercícios, então vocês já não sentem mais essa necessidade de pedir a informação, né? O que é importante. Se você estiver fazendo desenvolvendo um programa que vai ser usado por alguém, uma pessoa, um ser humano, uma pessoa que tem CPF, ela vai, ele não adianta o cursor ficar piscando lá, porque ele não sabe o que esse cara quer que eu informe. Que nem o caso aqui, né? O que ele está esperando aqui? Agora, que nem o nosso caso que a gente está usando um servidor que ele pega os dados, roda e gera uma saída, ele não precisa saber, uma vez que você segue certinho a especificação, né? Lá é tudo automático. Então, ele sabe que é só receber 2 inteiros e soma, tá? Então, a princípio, tem gente que fica sentindo falta, pô, mas por que não coloca uma mensagem lá, informe um número inteiro, agora informe outro número inteiro? Porque se eu colocar isso, o juiz vai receber isso lá e ele fala, não é isso que eu quero, só quero 2 inteiros. E aí acaba dando erro de wrong answer, né? Então, dessa vez aqui eu coloquei umas mensagens, ó, informe a nota. Olha o Google achando que eu estou falando com ele. Informe a nota e essas coisas assim, né? Então, acaba aparecendo isso aqui na tela, ó. Então, isso aqui é para. Vocês vão ver que na hora que a gente estiver testando, vai ficar bonitinho. Só que para o juiz não faz sentido ter isso daqui. Mas agora, como eu estou pedindo, vai aparecer isso aqui na tela. Tá? Então, beleza, só mesmo para vocês verem isso daí. Como é que vai ser a saída, então, já que ela vai ficar toda desse jeito? Ó? O programa gera 11 linhas de saída. As 10 primeiras linhas tratam-se de textos informativos questionando qual a nota o aluno recebeu. Segundo o seguinte padrão. Então vai ser assim, informe A e A ponto, nota 2 pontos. Informe a iésima nota, né? Sendo que esse I deve ser substituído pelo ordinal correspondente. Então vai ficar informe a primeira, informe a segunda, ó, informe a terceira e assim vai. Já a última linha, isso é o que normalmente a gente pede, né? Que é só o resultado final. Não quero ficar vendo esse monte de coisa aqui no meio do caminho. Então, por isso que lá no juiz eu só pediria isso daqui, ó. É o que vocês estão acostumados a ver lá. Já a última linha se trata de uma frase informando a média aritmética simples das 10 notas recebidas conforme o seguinte padrão. Sua média final, respeitando sempre os maiúsculos, espaços e tudo, né? Sua média final dos trabalhos, NFT, foi x.xx, onde esse monte de x aí deve ser substituído pela média calculada com precisão de 2 casas decimais. E após a impressão, salte uma linha. Então, imprime isso daí, a média com 2 casas decimais e pula uma linha. Tá? Tranquilo. Vamos lá fazer isso daí usando o laço de repetição.
ao invés de repetir 10 vezes o pedido da nota. Já está aqui. Eu vou sair aqui do soma. Como vocês já estão ficando craques aí em navegar por aqui, eu já vou começar a fazer bastante coisa aqui direto, tá? Se bem que eu costumo vir aqui, criar a pastinha, eu consigo fazer isso através de um comando aqui. Ó. Qual que é o nome do problema? Esse aqui é o problema outro. Notas e média. Notas e média. Pronto. Já criou a pastinha lá. Vou criar também já o fonte através daqui, ó. Aliás, eu tenho que entrar na pasta primeiro, né? Notas e média. Vou criar o arquivo. Tudo isso vocês já viram eu fazer lá pelo... Pronto. Inclusive dá até para abrir a partir daqui também, ó. Pronto. Import Java útil scanner. Public class tá aí. Static void main. Ok. Vamos lá. Bom, vou precisar do scanner, né? Sempre preciso que eu vou ler as notas. Ok. E a frasezinha, né? Que ele quer que eu fique mostrando. Então, ele vai mostrar cada nota que eu pedi. Vai mostrar aquela frase que, para eu não ter problema, eu vou copiar. A frase aqui. Pronto, isso aí vai ter que ser repetido 10 vezes, né? Além de eu ler a nota. Nota vai ser igual a scan.nextFloat. Pronto. Então eu preciso declarar essa nota aí. Float, né? Float. Nota. Pronto. Até aí não tem nenhuma novidade para vocês. Tá? Vocês já conhecem bem isso daí. Se eu executar aqui, também executo uma vez. Só que aí, como são 10 notas, repete isso aqui 10 vezes, é uma alternativa, né? Mudando aí, claro, esse número aqui e também para outras variáveis aqui, que aqui está só a mesma, né? Então, uma alternativa é essa, ou outra alternativa é o quê? Eu gostaria de fazer um laço que repetisse esse comando aqui 10 vezes. Tá? Então, esse comando que eu quero repetir é o quê? É o bloco. Pronto, ele é o bloco. E aqui vai ficar o quê? O comando. Que vai ser repetido 10 vezes. Agora, o que eu preciso fazer é, de alguma forma, controlar que isso só aconteça 10 vezes. Eu tenho que montar uma expressão aqui, uma expressão que retorne verdadeiro ou falso. Que expressão é essa? Lógico relacional. Que fique retornando verdadeiro, enquanto for uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ele vai retornando verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Até chegar na 10ª vez. Chegar na 10ª vez, eu quero que ele pare. Então, eu vou montar uma expressão que retorna verdadeiro ou falso que faça isso para mim. Que expressão é essa? Eu vou usar uma expressão relacional. Então, eu vou criar aqui, ó, um inteiro i, certo? E aí eu quero que, enquanto i for menor que 10, eu quero que você vai repetindo isso para mim. Bom, o i tem que começar de algum lugar. I começa em 0. Então, beleza. 0 é menor que 10? É, verdade. Executa isso aqui. Volta. I é menor que 10? 0 é menor que 10? É. Executa isso aqui. I menor que 10? 0. Perceba que o I está igual a 0. Então, entrei num laço infinito aqui. Aliás, eu vou até executar para vocês verem. A história do laço infinito. Java C, notas e blá, blá, blá. Pronto. Java, notas. Olha lá. Nota. Uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nunca vai sair. Por quê? Como é que ele faz para sair? Para sair, ele vai ter que o quê? Isso aqui ficar falso. I começa em 0. Perceba que aqui, em momento nenhum, eu estou mexendo com I.
Então, I vai ser 0 para sempre, 0 vai ser menor que 10 para sempre, logo vai ficar preso aqui para sempre. Tá? E aí, o que eu faço? Ctrl C, porque eu errei. Voltei. Vamos lá. Então, eu tenho que fazer com que... Olha como foi o projeto na minha cabeça. I começa em 0, I menor que 10. Por quê? A cada vez que eu fizer um desse aqui, o que eu tenho que fazer com I? I recebe o que ele já tem mais 1. Significa o quê? Já executei uma vez. Aí eu vou para lá. É menor que 10? É. Escreve de novo, pede de novo. Já fiz mais uma vez. É menor que 10? É. Escreve isso aqui, pede a nota de novo. Já fiz mais uma vez. E eu fico repetindo isso aqui exatamente 10 vezes. Se eu pegar isso, se eu tirar isso daqui, ó, se eu tirar isso daqui, o que vai acontecer? Esse comando aqui vai acontecer 10 vezes e termina. Sem fazer nada na tela, só executo isso aí 10 vezes. Tá? Tanto é que se eu fizer isso aqui, ó, system out println I. Olha lá. Foi de 0 a 9. Ou seja, imprimiu 10 vezes na tela, né? De 0 até 9, são 10 vezes. Se eu não tivesse isso aqui, vai ficar imprimindo 0 até... Tem que compilar de novo. Olha lá. Entrou em loop infinito. Ctrl C. Pronto. Vamos voltar tudo que estava aqui. Volta você. Se eu projetar errado o meu algoritmo, quer ver? Ó, vamos supor que eu faça isso. Ao invés de colocar mais, eu coloco menos. O que acontece? Se começa em 0, 0 é menor que 10, 0 menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos... Nunca vai ficar igual a 10 para sair. Loop eterno também. Uma das formas de vocês ter laços infinitos. Ó. Olha lá. Nunca vai chegar. Para. Então vamos lá. Acho que já deu para entender aí que aquilo vai ser executado 10 vezes. Por enquanto não, porque está errado ali, ó. Pronto. Agora sim. Pronto. Começa em 0. Enquanto 0 é menor que 10, é mais 1. 1 é menor que 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 é menor que 10, é. Escreve, pede a nota. 9 mais 1, 10. 10 é menor que 10? Não, cai fora, vem para cá. Pronto, do jeito que está aí, tá certinho. Ele vai pedir 10 vezes a nota. Olha lá. Primeira nota, segunda nota, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, última. Pronto. Resolvi uma parte do problema. Aliás, vocês busquem sempre ter essa estratégia. Nas aulas de exercício, vocês vão ver. Os exercícios que eu faço aqui, eu já faço dessa forma. Só que são exercícios mais tranquilos. Vocês vão ver nas aulas de exercício essa estratégia. Lê o exercício, entende ele e quebra ele em pequenos problemas. O meu primeiro problema é o quê? Tem que repetir 10 vezes. O quê? Escrevendo alguma coisa na tela e fazendo um next float. Segundo problema, escrever essa coisa da forma certa, porque por enquanto a gente está escrevendo a mesma coisa 10 vezes, não é isso que ele quer. Então eu vou ter que construir essa mensagem aqui dentro de tal forma que apareça primeira, segunda, terceira, quarta. É o próximo passo meu, porque o primeiro inimigo eu já matei, que é repetir 10 vezes aquilo ali. Segundo passo, escrever a mensagem bonitinha. Terceiro inimigo vai ser o quê? Calcular a média. Tá? E aí, quando juntar tudo, eu resolvi o problema. Divisão e conquista, isso daí. Então vamos lá. Vamos montar essa mensagem aqui. O que não é difícil para a gente, porque a gente já aprendeu a fazer isso. Maria, você tem não sei quantos anos, completa não sei quantos anos esse ano. Vocês já fizeram mensagem para caramba. Então, agora é só montar aqui, só que agora vai depender... A gente já aprendeu a fazer mensagem que depende de uma variável, né? Essa variável I aqui, ó. Ela está contando para mim, né?
Então, se ela está contando, é ela que eu vou usar aqui, ó, para usar no lugar do 1. Vou mostrar quem? I. Só que não vai dar muito certo. Vai acontecer uma coisa estranha aí. Olha lá. Informe a... Quem vem antes do primeiro? Na corrida, quem é que chega antes do primeiro? Quem é esse cara? Nem sei quem seria esse daí. Então, tá errado ali, né? Tinha que ser primeiro. Mas tá certo, de certa forma, por quê? O I tá começando de zero, né? O I tá começando de zero. Tomem cuidado com isso aqui. Tá? Porque você vê um negócio desse aqui, você fala, o I tá começando de zero. O que você faz? Começa de 1. Se você começar de 1, vai dar errado. Por quê? Vai aparecer bonitinho lá, mas vai ler só 9 vezes. Por quê? Por causa da condição. Aí você vai mudar a condição, vai colocar um igual aqui. Aí vai funcionar. Só que aí você está fazendo a máquina trabalhar mais. Por quê? Maior igual são duas checagens que é feita, uma para o maior, outra para o igual. Então está trabalhando demais. Normalmente, mas tudo bem, se você quiser colocar igual a 1 aqui, menor que 10 aqui, menor ou igual a 10, ou menor que 11, beleza. Mas começa a ficar um código não muito claro. Porque normalmente, a boa prática, os programadores, os livros que vocês pegarem, o i sempre começa em zero, vai ser sempre menor que alguma coisa, tá? Ah, mas e se lá dentro eu quiser usar primeiro, segundo? Soma um aqui, tá? E aí, beleza. Você já vai ter o resultado que você espera. Não é bem assim, mas beleza, vamos ver. Tem duas coisas que eu quero comentar com vocês aqui, não posso esquecer, tá? Primeiro é esse i aqui. Ok, o que eu fiz aqui? Ó? Somei um no i, que ele vai estar zero, vai aparecer um, né? Vamos ver se o resultado vai vir do jeito que a gente espera. Não vai vir porque eu já vi na primeira aula. Olha lá como é que vai vir. Será que é isso que eu queria? O que vocês acham? Professor, o meu aqui eu coloquei entre parênteses e deu certo. Por quê? Boa pergunta. Pois é. Tem que saber o porquê das coisas, né? Porque eu tô indo no caminho de. Eu gerei o problema. Eu gerei o problema e eu estou tentando induzir vocês a saber o porquê. Você achou a solução, está vindo do outro caminho contrário. Só que também não sabe, você resolveu, mas não sabe qual o problema ainda. Olha que legal. Ele concatenou. Sim. O problema aqui é o seguinte, ó. A gente já viu isso. Informe A. Isso aqui é o quê? Um literal string. Concatena com I. A gente já cansou de fazer isso. Vocês fizeram isso pra caramba na atividade, a gente fez nos outros exercícios, que é o quê? Montar uma mensagem assim, né? Fulano concatena com o salário, concatena com o nome, concatena com a idade, concatena com um monte de coisa. Ele pega aquele inteiro, transforma em uma string e concatena. Une ali, né? Aqui ele tem o quê? Um inteiro. E desse lado de cá ele fala assim, bom, aqui eu tenho uma string. Opa, o cara quer concatenar. Ih, caramba, tem um inteiro aqui. Ele faz o cast interno, lembra que eu falei para vocês? Implícito. Por isso que eu não gosto das coisas implícitas, porque começa a vir resultado que você não imagina. Aí o que acontece? Ele concatena com i, transformado em string. Então ele pega o zero, transforma em string e concatena com zero aqui. Informe a zero. Aí ele fala, opa, se do lado de lá eu tenho uma string que eu já montei agora com esse zero, né? Tudo isso aqui virou uma string. Ele está concatenando de novo com literal 1. Ele transforma isso aqui numa string e emenda também. 0, 1. E o resto aqui. Tanto é verdade que, se eu informar a nota aqui e der um enter, o que vai aparecer? Informe a o quê? Ah, se fosse 02, estava ótimo. O i vai virar 1.
ele vai concatenar com 1 e concatenar com o literal 1. Vai aparecer 11. E agora? Se eu der Enter, o I vai virar 2, ele concatena com 2 e concatena com 1. Olha lá, é o problema que a gente está vendo aqui. Por quê? Eu tenho aqui um problema de... cara, eu sempre esqueço o nome. Esqueci na primeira aula também. Como é que chama? Precedência. Precedência de operações aqui, de operadores. Então, perceba que ele tá fazendo o quê? Ele está concatenando com I primeiro, depois concatenando com esse literal. Eu não gostaria que ele concatenasse, eu gostaria que primeiro ele resolvesse essa expressão. Como é que eu faço para ele resolver uma expressão primeiro? Quando eu tenho duas vezes... Caramba, o Google fica o tempo todo achando que eu estou falando com ele. Quando eu tenho, por exemplo, 2 vezes I mais 2, eu quero que o I mais 2 aconteça primeiro. O que eu faço? Parênteses aqui, ó. Falou, pronto, resolve isso primeiro, depois concatena. Aí sim, ele vai pegar o 0, soma com, dá 1, aí esse 1 é que ele vai concatenar aqui. E aí eu resolvo o problema. Ctrl C para parar aí. 1. Pronto. Olha lá, primeira nota, segunda nota, terceira, quarta. Beleza. Resolvi, já matei o segundo inimigo, que era montar as mensagens. Agora, o que eu vou fazer? Tem que calcular a média. Tem que calcular a média. Prestem atenção, porque isso é uma coisa que eu já vi muito aluno que está começando a programar cometer esse erro. Onde que eu calculo a média? Em que momento? Em que momento eu devo calcular a média? Lembre-se da história de fazer um ovo, de fazer um ovo frito, de botar um carro em movimento. Para fazer um ovo, eu não posso colocar o sal, eu não posso fazer uma série de coisas antes de quebrar o ovo. Para eu colocar um carro em movimento, eu não posso ligar o carro sem antes entrar no carro. Eu não posso engatar a marcha sem antes ligar. Eu não posso pisar no acelerador antes de engatar a marcha. Então perceba que tem algumas coisas têm que acontecer primeiro. Tá? Então, Danilo, é justamente isso. Não é dentro do laço. Em que momento que eu calculo uma média? Vocês, por exemplo, a gente vai fazer quantas atividades? Eu nem lembro. Acho que é 5, 6. Quantas eram aí? Enfim. Vocês, vamos supor que são 6, não me lembro agora. Mas vocês já fizeram a primeira. Daqui a pouco eu divulgo a nota que vocês tiraram. Vocês já conseguem saber a média? Tem, Lucas, tem. Mas já respondo a sua pergunta. E aí? Vocês só fizeram a primeira atividade, vocês já conseguem saber qual que é a média? Então, eu refaço a pergunta. Em que momento que eu calculo a média de 10 notas? Muito bom. Depois que eu fecho o while. Só que aí você deu uma resposta aí, que é uma resposta para programador, né? Se eu estivesse falando, por exemplo, com minha mãe, com minha avó, imagina isso. Pessoas que não entendem de programação. A resposta seria: eu só consigo calcular a média de 10 notas depois que eu tenho as 10 notas. Eu não consigo calcular a média sem antes ter as 10. Eu já vi muito aluno tentando calcular a média aqui dentro. Aqui dentro, o que você consegue fazer é o quê? Somar essas notas, uma vez que eu estou recebendo elas aqui. Então, eu consigo fazer o quê? Já sabe a primeira nota? Então, beleza, é 10. Já sabe a segunda? Foi quanto? 5? Beleza, 15. Já sabe a próxima? Foi quanto? Foi 10 de novo. Opa, então 25. Ali dentro eu consigo fazer o quê? O somatório das notas. E aí, depois que terminou o laço, ou seja, todas as notas já foram informadas e já totalizei elas aqui dentro, aí eu consigo calcular a média aqui. Então é isso que eu vou fazer aqui dentro. Vou fazer o quê? O somatório. Que é isso, eu necessito do somatório de todas as notas para depois ter a média. Tá?
Isso, foi o que o Danilo falou ali. Beleza, o Danilo já pegou o esquema. É esse mesmo. Então, eu vou ter que criar uma variável aqui que eu vou chamar de soma notas. E aí, a cada nota que eu for recebendo, soma notas, recebe o que ele já tem, mais a nota que o cara informou. Estou totalizando as notas ali. Tá? Agora eu consigo calcular a média aqui. Aliás, eu vou fazer direto, tá? Quando eu digo fazer direto, eu não vou criar uma variável média. Vocês já estão ficando craques, então já vou fazer direto aqui. Ó. Copiar a mensagem para não tomar erro na cara à toa. Deixa aqui para aparecer vocês. E aqui. Tá. Pronto. Volta aí. Aí, no lugar disso aqui, vai ser substituído pelo float com duas casas, né? %.2. E pulo uma linha. E aí aqui eu já coloco o quê? O valor que eu quero que apareça lá. Só que ele não está dentro de variável nenhuma. Ele vai ser resultado do quê? Da expressão soma notas dividido por 10. F. É flutuante. Pronto. Aí eu tenho o resultado aqui. Antes da gente testar, eu vou deixando aí para vocês irem olhando. Enquanto eu ver, eu lembro que o Lucas perguntou: tem como fazer média mais igual em vez da nota? Sim, seria, no caso, você está chamando de média já. É até o jeito que eu faria, viu? Eu já chamaria de média, porque na verdade eu chamei de média, estou usando como totalizador, mas lá no final ela vai ser média mesmo. Eu vou dividir, né? Eu até faria assim, a solução minha, acho que no slide está desse jeito, é que eu chamei de soma notas. Você pode fazer assim, sim. Aliás, eu sempre faria desse jeito. Mas aí é um jeito meu de fazer, e aí o Lucas perde legibilidade. Como eu tô ensinando para vocês, e tem alunos que não conhecem ainda, mas igual vou mostrar em alguns slides ali na frente, já vou adiantando as coisas ali, às vezes não fica claro. Aí eu prefiro quebrar assim em passos menores para ficar mais claro do que está acontecendo. Mas essa solução está plausível. Está plausível, só que perde legibilidade. Mas não perde tanto assim. Não precisaria declarar um valor. Muito bom, Danilo. O Danilo falou ali. É o que eu ia chamar a atenção de vocês agora, que a gente ia fazer um pequeno teste. Tá? Vou ler a primeira nota, tá? Comecei o programa agora, declarei todo mundo igual a zero, i menor que n, i menor que 10? Sim. Informe a primeira nota, 10. Soma notas, recebe o quê? O que ele tem mais 10. O que ele tem? Não sei. Para falar a verdade, o Java, ele obriga. Se eu tentar compilar esse código aqui agora, ele dá erro. Dá erro de compilação. Se bem que o erro ali não é compilação, o erro ali é de lógica. Ó. Ele está dizendo, a variável soma notas tem que ser inicializada. Tá? Tem que ser inicializada. Então, eu preciso dar um valor para ela. Tá? Por quê? Ela é uma variável que ela está somando coisas. Ela está acumulando coisas dentro dela. Então, ela tem que começar de algum lugar. Ela começa de onde? No nosso caso, começa de zero. Presta bem atenção no que eu falei. No nosso caso, porque tem caso que ela não começa de zero. Tá? Depois, quando a gente for falar de variáveis desse tipo aqui, que é daqui a pouquinho, eu vou voltar nesse detalhe aqui. Ok. Pode, à vontade. Mas lembre-se sempre de que legibilidade é importante, viu, Lucas? Para mim é legível, o problema é que nem para todos são. Ok, agora está certinho, vamos ver aqui. Eu vou colocar uns valores aleatórios aqui, o que não é um bom teste, porque o bom teste é aquele que você consegue testar se está certo ou errado, né? E a última nota, 0. Pronto, a média foi 33. Será que é isso mesmo? Não sei, teria que fazer as contas. Mas parece que está tudo ok, né? Vamos testar com como é que fala? Com os exemplos. Deixa eu ver aqui. Como que chama esse daqui? Caramba, como é que chama? Notas e média. Aqui, notas e média. Vou criar ali, então, duas pastinhas. Ok.
ok? E já vou criar dentro do input o file 0 e o file 1. E aí vamos preencher eles com os exemplos. Então, o primeiro aqui. Vou tirar esse pular linha que está mais aqui. E o segundo exemplo aqui, a gente consegue testar, porque esse aqui a gente sabe o resultado aqui, né? Deixar mostrando vocês aqui para mim. E beleza, tira esse cara aqui. Bom, legal. Vamos testar notas e média para entrada 0. Que resultou em... Olha lá, mostrou tudo aquilo na tela, que era no momento da entrada, né? E no final mostrou o que interessava ali para a gente. Num problema normal, eu só pediria isso aqui para o juiz, né? Então, vamos lá. 6256. 6256, beleza. O outro 5656. Não. Aqui. O 2, a segunda entrada. 5656. Beleza. Tá certinho. Nada novo aí, legal. Tá confiável. Vamos mandar lá no juiz? Tira um print aí, ó, para não precisar ficar... Que eu já vou continuar a aula depois que enviar no juiz. Tira um print aí e daqui a pouco no final da aula eu já coloco tudo lá no GitHub para vocês. Vamos lá. Enviar no juiz, né? Não preciso mais de você. Problema 29. Ah, como eu baixei no primeiro horário, de você está com o número 1, né? Tem que tirar isso aí. Ih, cara, me esqueci, era 29, né? Era 29? Era 29? Aqui, o de você está com 1. Vou tirar você aqui. Já vou jogar você fora também. Era 29? Ninguém falou. Vou chutar, hein? Tomar um erro à toa. Ah, vai. Ainda não respondeu. Aí foi. Beleza. Legal. Eu estou olhando aqui porque esse problema 30, o pessoal na primeira aula disse que eles estavam resolvendo. Eu até mostrei para eles mostrei para eles a saída. Eu acho que eu não troquei o run. Tá, o que eu já estou pensando aqui é que eu acho que na hora que eu montei o pacote eu montei errado. Por isso que está dando esse erro aí. Mas não se preocupe, pessoal. Eu sempre fico de olho, tá? Os problemas que eu envio, principalmente os novos. Quando é problema velho, eu nem me preocupo tanto, porque é problema que já foi testado pra caramba. Vários alunos testaram, inclusive de outras universidades. Mas quando é problema novo, como é o caso desses três aqui, esses três eu montei o pacote hoje. Eu sempre fico de olho, tá? Caramba. O pessoal sabe que eu dou aula, isso vai ficar ligando. Sempre que eu crio um problema novo, eu fico de olho para ver se eu não sossego enquanto alguém não fizer. Se alguém fizer, pronto, eu já fico sossegado, falo tranquilo. Isso daí, com certeza, eu vou ter que dar uma olhadinha nele assim que terminar a aula. Mas eu já estou imaginando aqui, como eu fiz na correria, eu acho que eu não troquei a pasta room. Devo estar falando grego para vocês, mas tudo bem. Bom, é que eu já estou querendo ir lá para frente, calma aí que já vou falar desses problemas aí, vamos lá. Então já fizemos esse daí, já está tudo ok, notas e média. Está aqui a solução em fluxograma, ó, tudo igualadinho zero aqui certinho, ó.
aqui o laço, onde ele fica informando a nota, pedindo, escrevendo na tela, lendo o valor, já somando. Aí eu acho que foi o Danilo, o Lucas, não lembro aqui, ó. Aqui eu estou usando o nome média também. Ó. E aí, já fazendo a contagem aqui, ó, pronto, vai tudo aqui. No final, calculei a média, ó, e exibi na tela. Pronto. Solução em pseudolinguagem, eu não estou colocando para vocês, né? Mas tá barrado aqui. Mas para quem fez o BCC comigo, a gente resolveu lá assim. Ó. E, finalmente, aqui a solução em Java, né? Perceba aí, ó, usei a média também, tá? Mas só não coloquei direto aqui para ficar mais claro para o pessoal. E aí, ao invés de eu fazer a conta aqui, ó, eu fiz a conta aqui, tá? Usando a própria média que eu já usei lá, ó. Então, na verdade, aqui eu não estou usando como média, ó, eu estou usando como o quê? Como somatório. Está somando. Aí depois, eu peguei a variável média e atribuí para ela o quê? Média dividido por 10. Ou seja, o que ela já tinha dividido por 10. E aí, de fato, é a média mesmo. E aí, exibiu média aqui no final. Tá. Pessoal, antes de prosseguir aqui, rapidinho, eu só vou pedir licença para vocês, que eu fiquei preocupado porque minha mãe sabe que eu dou aula esse horário e ela ligou para mim. Então, eu tô com receio de ser alguma coisa. Só vou ver se está tudo ok. Eu vou aproveitar e dar uma bronca nela. Eu já volto aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Sim, senhora, tchau. Bom, não deve ser emergência, então. Deve ser esquecimento mesmo. O que também não deixa de ser uma emergência com uma pessoa nessa idade, a gente tem que ficar de olho. Vamos lá. Continuando aqui. Bom, teste de mesa. Uma coisa que é importante para vocês fazerem é testar o código de vocês. Coisa que não sei essa turma ainda, mas normalmente o pessoal não testa muito, tá? E testar não é pegar os testes que eu já deixei lá e testar só com eles, ou de fazer teste ali, executar, colocar número, ficar colocando número aleatório. Não. Testar, o teste de mesa especificamente é uma coisa que você faz até durante o desenvolvimento. Percebam que conforme eu fui desenvolvendo com vocês esse probleminha aí de notas e média, durante o desenvolvimento eu já falava, ó, o I tá valendo tanto, aí I igual a I mais 1, volta lá, vai dar verdadeiro, pede de novo. E durante o próprio desenvolvimento, você já, na sua cabeça já vai testando o código, tá? Você já vai testando ali, antes de, depois, de fato, com ele pronto, testar com entradas ali, que você vai manualmente colocar valores lá. Depois você testa com os exemplos que eu deixei, depois testa com números aleatórios que a natureza gera, que é a coisa que eu já mostrei para vocês uma vez ali, em uma aula aí eu fiz rapidinho lá um gerador de teste, mas que eu vou fazer de novo, não se preocupe, eu vou fazer vários, para vocês verem como é que a gente vai testando. Mas o teste de mesa especificamente é isso. É você, durante o desenvolvimento, ou até mesmo depois que você já desenvolveu, você estudar o comportamento que as variáveis terão ali durante uma execução, sem precisar executar o código. E sim fazer uma simulação da execução desse código. Tá? Então, teste de mesa é isso. O teste de mesa não é você ficar pulando em cima da mesa para ver se ela quebra. Isso também é um teste de mesa, mas aí é teste que o Inmetro faz e não a gente. Tá? Mas teste de mesa é isso. E é uma coisa que aos poucos, com o passar dos anos, eu estou percebendo que as pessoas estão fazendo menos. Os novos programadores estão ficando mais preguiçosos, indo no sentido de testar para ele executar e ficar dando entrada aleatória e nem saber que resultado vai dar. Isso não é testar. Tá? Ok. Então, teste de mesa, eu fiz um ali com vocês rapidamente. Os próximos algoritmos que a gente desenvolver, vai ter um que a gente vai fazer ali adiante, e aí eu vou fazer teste com vocês. Se bem que é ruim fazer teste de mesa aqui, porque eu não tenho lousa. Porque teste de mesa a gente faz no papel. Né? A gente faz no papel, vai escrevendo a variável e fica vendo qual é o comportamento dele. Mas a gente vai tentar fazer algo próximo a isso daí, já no próximo exemplo. E também nos programas que a gente fizer de hoje em diante.
Se bem que eu já fiz muito teste de mesa com vocês. Ali adiante, agora eu vou fazer mais um, tá? Então, ó, serve para quê? Você vai simular o fluxo de dado dentro daquele algoritmo para verificar a exatidão daquele programa, tá? Daquele algoritmo. E aí eu falo especificamente aqui de variáveis. Mas eu já falei de variáveis antes, sim, mas agora são duas variáveis especiais, tá? Variáveis acumuladoras e variáveis contadoras. São variáveis como outra variável qualquer. Elas só se diferem no uso, tá? Ela tem um uso especial, mas ela é uma variável como outra qualquer. Tanto é que vocês já usaram acumuladores e contadores. No último algoritmo que a gente fez agora, eu usei acumuladores e contadores. Eu andei olhando algumas submissões que foram feitas nas atividades. Eu vi que teve gente lá que usou acumulador, tá? Usou especificamente acumulador. Então, é uma coisa bem... acumuladores e contadores é uma coisa natural. Então, com certeza vocês já usaram, estão usando, vão ver usar, e para vocês é uma coisa natural. No entanto, pode ser que, eventualmente, em algum momento na vida, alguém alguém cite acumuladores e contadores e vocês acabam por não saber o que é, sabe usar, usa, tranquilo, mas não conhecia por aquele nome, tá? E não sabe as características que diferencia ela de outras variáveis, tá? Então vamos falar rapidamente sobre variáveis acumuladoras e contadores. Bem porque essas variáveis motivaram a criação de alguns operadores especiais, tá? Que, se você não conhecê-los, o mundo vai continuar rodando igual, você vai continuar desenvolvendo algoritmo igual, mesmo sem conhecê-los. Mas, já que eles estão aí, vamos conhecê-los também. Então, vamos lá. Falar de variáveis acumuladoras e contadores. São variáveis que acumulam valores. Pô, se são acumuladoras, não deve ser muito novidade isso, né? Elas acumulam valores, tá? Não significa que elas armazenam. Armazenar, todas armazenam. Elas especificamente acumulam. Acumular significa o quê? Acumula o valor que ela já tem mais alguma coisa. Então, o que ela já tinha mais alguma coisa. Então, perceba que a gente já usou isso. Tá? Então, no caso dos contadores, agora estou falando especificamente de contador. Tanto isso que eu falei aqui serve tanto para acumulador quanto para contador. Especificamente os contadores, o valor adicionado é sempre uma constante. Então, isso é uma diferença entre contador e acumulador. Então, todo contador é acumulador. Mas nem todo acumulador é contador. Então, vamos lá. O contador, ele acumula sempre uma constante. Olha aqui, ó. Esse cara aqui é um contador. Né? Perceba que ele acumula o que ele já tinha mais um. Ele é um contador. É uma constante aquilo ali. Então, ele começa com 0. Aí, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, ele está contando. Ele é um contador. Acumulando sempre uma constante. Tá? Enquanto o soma-notas aqui, ele é um acumulador. Esse aqui é um acumulador contador. Esse aqui só é acumulador. Ele acumula o que ele tem mais alguma coisa, mas ele não está contando. Né? Mesmo que isso aqui fosse um 2, ele não deixaria de ser um contador. Ele está contando de 2 em 2. 0. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 6, 8, 10. Ele está sendo um contador ainda, de 2 em 2. Esse aqui não, porque ele está acumulando com uma variável. Então, começa em 0. Recebe a primeira nota, 0 mais a nota, 10. 0 mais 10, 10. Recebe a segunda nota, 5. 10 mais 5, 15. Recebe a terceira nota, 3. 15 mais 3, 18. Então, perceba que ele não está contando, ele está só acumulando. Ele está acumulando o valor. Tá? Essa é a diferença entre contador e acumulador. Todo contador é acumulador. Agora, o acumulador ele não é contador. Costumam ser usados em ciclos, ou seja, em laços de repetição. Tá? Costuma ser usado em ciclos para acumular valores. Foi exatamente o que a gente fez ali. Fiquei acumulando nota, pode acumular salário, pode acumular qualquer coisa que seja aí, para depois você usar para alguma coisa. Tá? Agora vem a parte mais importante, ó,
que foi até o que chamaram a atenção e eu comentei lá no código. As variáveis acumuladoras, tanto as acumuladoras quanto as contadoras. Lembra-se que eu falei que o contador também é acumulador. Então, todas as variáveis acumuladoras e contadoras devem sempre ser inicializadas com valor nulo. Eu coloquei nulo aqui, mas está até errado. O certo é colocar neutro. Tá? Já vou modificar isso aí. Vai ficar neutro aí. Para não ter esse problema. Ai, meu Deus. Para que eu fui inventar salvar? Pronto. Aí. As variáveis acumuladoras devem sempre ser inicializadas com valor neutro. Por quê? Porque elas acumulam. O i ele vai sempre receber mais um, mais um, mais um, mais um. Por quê? Porque eu estou fazendo um contador. Eu quero contar até chegar em 10. Ele tem que começar de algum lugar. Esse lugar que ele começa tem que ser o elemento neutro. Tá? A mesma coisa a nota. Eu vou acumular as notas. A primeira, depois a segunda, depois a terceira. Então eu tenho que começar de algum lugar. Eu começo do neutro. Olha lá. Aqui. Olha lá. Ó. Comecei do zero. Comecei do zero. Toma cuidado que eu começo do neutro, não do zero. Por que eu estou falando isso? Nem sempre é zero. Vai depender do quê? Do operador que você está usando. Aí vai entrar um conhecimento de álgebra aí, né? Quem é o elemento neutro da soma? É o zero. O que é elemento neutro? É o elemento que operado com qualquer outro resulta nesse outro, né? Era assim, eu me lembro que em álgebra o professor colocava assim, o E é o elemento neutro, né? E operado, vamos chamar isso de operação de deixa eu ver lá, sei lá, caramba. Vamos usar o próprio mais, vai. E operado com qualquer valor vai resultar no próprio valor. Esse é o elemento neutro, né? Quem é o elemento neutro da soma? Qual o valor que, se eu somar com qualquer outro, qualquer V, vai resultar em V? É zero. Então, por isso que aqui eu estou usando zero. Por quê? Porque eu estou acumulando usando soma. Por isso que aqui eu estou usando zero. Por quê? Porque eu estou acumulando usando soma. Mas isso nem sempre acontece, depende do operador. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Salvei aqui, eu nem sei se eu cometi erro no meio desse código. Hein? Tá. Depois eu vou executar. Volta aqui. Ok. E aí, não sei se deu tempo de ver ali, é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Toda vez que a gente usa acumuladores, I igual a I mais 1, nota igual a nota, soma nota igual a soma nota mais nota, né? Toda vez que eu uso isso daí, normalmente, quem é programador, quem já conhece programação, a gente usa alguns operadorzinhos especiais. Quais são eles? Vamos ver se vocês falam aí. Quem não conseguiu ver ali, que eu acabei mostrando rapidinho. I mais mais. Legal. Lembrei de uma coisa que eu ia falar para vocês e vocês nem chamaram a atenção. Eu falei, tem que falar disso. Ninguém falou para mim. Que é o I aqui, ó. I. Tá? Alguém podia ter falado, alguém pode ter pensado e não quis falar. Ficou com medo, não sei. Por que eu chamei de I? Uma vez que eu já falei para vocês, evitar esse negócio de dar nome que não tem nada a ver para variável. Né? Aqui eu chamei de nota, deu para entender, porque olhando para a variável eu já sei, está guardando a nota. Soma notas, olhando para o nome dela eu já sei, soma notas, está somando as notas. I, que diabo é I? Por que eu não coloquei outro nome nisso aí? Chamei de I. Pessoal, você não vai perder o paraíso por conta de ter chamado de I. Por quê? É meio que convenção já entre programadores, tá? Vocês vão ver isso nos livros, vocês vão ver isso em código. Toda vez que você monta um laço, toda vez que você monta um laço de repetição, a variável que vai controlar aquele laço, a gente chama de I. Tá? Perceba que é isso que essa variável está fazendo. Ela é um contadorzinho que está controlando que isso aqui vai acontecer 10 vezes. Tá? Então a gente chama de I. Na verdade, isso é uma herança de vetores, que a gente vai ver aí daqui a algumas semanas. Que
quando a gente manipula vetores usando laço de repetição, tá? E aí o que acontece? O vetor ele é indexado, ele tem um índice. Então, para não escrever índice, a gente escreve i. E aí acabou que sempre que a gente tem que controlar um laço, a gente usa i. Se você tiver tendo que controlar um laço dentro de outro, você tem dois laços acontecendo ao mesmo tempo, vai ter o i e o j. Então, é perdoável isso daí. Nesse curso a gente vai ver um caso que eu tenho três laços ao mesmo tempo, IJK. Aí não tem problema, tá? Se tiver outro, IJKL, mas já é mais difícil você ter quatro laços acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso já é uma coisa mais complicada. Três até vai, até acontece aí quando você está trabalhando com três dimensões, tá? IJK. Então, se é o controle do laço, não tem problema. Então, esse I não é uma prática, não, tá? Não é. Então, não tem problema desde que você esteja usando ele para esse final. Então, e é legal, porque quando você bate o olho no código, você vê o I, você já fala, putz, está controlando algum laço. Tá? Vamos lá, então. Sempre dando esses pitacos e de boa prática aí. Pessoal, eu estou com toque de que eu mexi nesse código aqui para falar lá dos operadores e eu acabei salvando, eu estou com medo de ter salvado o erro. Como eu tenho toque com erro, aí beleza, não tá errado. Sim, pode ser, mas o mais comum mesmo é IJK, né? IJK. Mas também eu vejo lá I1 e I2, eu já imagino. Sempre pensa por esse lado. O que outra pessoa vai imaginar quando você estiver usando isso? Você, como programador, quando você vê um I, você imagina isso. Um J, imagina. Se eu ver um I1 e um I2, eu vou imaginar a mesma coisa. Não, às vezes a gente usa LC também, né, que é quando é matriz, que é linha-coluna. Né? LC. Também pode acontecer. Ou em inglês você pode usar line and row, LR. Também pode acontecer. Então, é questão de bom senso, e isso não está escrito em livro nenhum. Né? Isso é uma questão de. Você aprende assim como ultrapassar pela direita não pode. Não está escrito em nenhum lugar no código que você não pode ultrapassar pelo lado direito, mas já é meio que uma convenção. É uma lei que não está escrita em lugar nenhum. É engraçado isso. Então vamos lá. É exatamente esses operadores aqui que o Danilo citou, que a gente vai ver agora. São operadores aritméticos, tá? Mas são operadores aritméticos que vocês vão ver que os operadores aritméticos que vocês conheceram até agora resolvem o problema. Isso aqui é colocado a mais na linguagem para criar uma agilidade. Ele cria agilidade, ele não cria nada mais do que isso. Tá? E, como tudo na vida não pode ser diferente em computação nem em programação, aliás, em computação isso acontece com muita frequência, que é a barganha. O que significa isso? Se você ganha em alguma coisa, você perde em alguma outra. Para manter o universo equilibrado. Né? Se você vai ganhar agilidade, isso não está vindo grátis. Você vai pagar em alguma coisa. Vocês vão me responder isso daqui a pouco. Tá. O primeiro operador é o mais mais. Perceba que o mais mais e o menos menos, eles são unários, ou seja, eles executam sobre uma única variável, tá? Sobre um único operando. O mais mais, ele é o incremento unitário e o menos menos, ele é o decremento unitário. Então isso aqui normalmente a gente usa em variáveis contadoras, tá? Quando eu vou fazer alguma coisa como eu fiz ali, i igual a i mais 1, o que eu estou fazendo? Eu estou acumulando, eu estou fazendo uma contagem de 1 em 1. Eu posso falar i mais mais. É a mesma coisa. São equivalentes. Qual o símbolo da equivalência? Como é que era? Assim? Assim? Caramba. Ele não aparece aqui, não aparece. Mas eles são equivalentes. Tá? Assim como você pode fazer um contador diminuindo, decrementando. Então, equivale ao i menos menos. Tá? É a mesma coisa. Certo? Beleza. Esses são esses dois caras aqui. Incremento unitário e decremento unitário.
Depois, esse aqui é um blocão. Eu vou explicar todos de uma vez, porque entender um entende todos. Mais igual, que é a atribuição por adição. Menos igual, atribuição por subtração. Asterisco igual, todos binários, ou seja, operam sobre duas variáveis, ou dois operandos. É melhor falar dois operandos, porque nem sempre é variável. Pode ser literal. Tá? Asterisco igual, que é atribuição por multiplicação. Barra igual, atribuição por divisão. E porcento igual, atribuição por módulo. Tá? O que significa isso? Ó, todo mundo entendeu o que é I igual a I mais 1. Isso daqui é básico. Até quem não sabe programar entende I igual a I mais 1, por quê? Porque são os operadores matemáticos, os operadores aritméticos que a gente aprende no ensino fundamental. Tá? Aí posso fazer I mais mais. Ou eu posso fazer I mais igual 1. É a mesma coisa. Eu estou acumulando no I o 1. Então é o que ele já tem mais o cara que está desse lado aqui. 1. Da mesma forma, o atribuição por subtração, I menos igual 1. Tá? Só que percebam que ali eu estou usando o quê? Uma constante. Você pode usar I mais igual B. E aí eu tenho ali uma variável. Eu estou acumulando no I o valor do B. Eu podia ter feito isso lá nas notas, né? Eu tinha lá um soma notas. Eu podia colocar soma notas mais igual nota. Que foi o que o cara informou para mim. Olha lá, ó. Aqui. Eu podia colocar soma notas mais igual nota. Tá? É o jeito de eu fazer a atribuição por soma. Eu fazer isso daqui. Tá? Ok. A mesma coisa, o mesmo comportamento se repete para os outros ali. Eu posso fazer I igual I vezes 10. Perceba que eu estou colocando constante aqui. Não precisa ser literal. Eu posso colocar variável. Isso aqui equivale a I vezes igual 10. A mesma coisa eu tenho aqui I dividido por 10. Eu posso colocar, por exemplo, I dividido igual a 10. É a mesma coisa. Tá? E, finalmente, I igual a I módulo 10. Então, o I recebe o quê? O resto da divisão de I por 10. Posso fazer I módulo igual a 10. Tá? Ô, Lucas, não faz diferença nenhuma. Você fazer I mais igual a 1, I mais, I... É tudo para a máquina. O compilador, na hora que ele vai gerar o código de máquina, que é o que vai ser executado pelo processador, ele vai pegar a instrução lá. Não vai mudar nada de questão de eficiência. Lembre-se que eu falei para vocês, só vai ganhar agilidade. Agilidade do tipo, ó, aqui você bateu o dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no teclado, aqui você vai bater 1, 2, 3, 4 vezes. Economizou o dedo, economizou 2 batidas de dedo ali. Enquanto não estão cobrando imposto para bater dedo, não ganhou nada. Né? Então, não ganhou, mas perdeu. Aí vem a minha pergunta para vocês. Eu usando isso daqui, ó, isso aqui eu acredito que até os nossos avós entendem. Tá? Aqui, talvez, se a gente falar para eles que o asterisco é vezes, eles até vão entender. Agora, e isso daqui? E esses outros aqui? Ó. Esse daqui. Tá? Então, no que perdeu? No que perdeu daqui para cá? Daqui para cá. Perdeu no quê? Então tome cuidado, porque a agilidade que eu estou ganhando ali, economizando 2 batidas de dedo, eu tô pagando na legibilidade do meu código. Meu código não está ficando legível. Tá? Pessoas que conhecem os operadores, tudo, tá ok. Tá?
Eu, pessoalmente, recomendo não usar. Vocês vão ver que eu tenho alguns casos que eu uso. Em alguns casos eu uso, porque é meio que convenção. É como eu falei, é ultrapassagem pela direita. Tá? Não está escrito em lugar nenhum que só pode usar aquilo, mas eu uso. Por exemplo, para quem já. A gente vai ver isso amanhã, esse comando, mas o for, por exemplo. O for já é quase que convenção você colocar um i++. Raramente eu coloco igual a i+1 lá. Mas num código como esse que a gente fez aqui, eu colocaria igual a i+1. Mas num código usando for, eu colocaria i++. Por quê? Porque é meio que já costume de você encontrar igual a i+1. E de encontrar i++ num for. Tá? Então mas nada impede. Quando eu estava quando eu estava como aluno, eu sempre usava assim, para deixar claro, tá? Com exceção de um professor, que eu não vou falar o nome, que uma vez eu usei assim na prova, e ele falou para mim que ele odiava, porque às vezes tinha que parar e pensar como é que funcionavam esses operadores. Para que ele foi falar isso que eu comecei a usar só assim? Só usava isso assim, né? E eu morria de rir. Mas eu não vou falar porque ele é professor hoje na UFABC, então ele pode ser professor de vocês, né? Mas eu sempre usava assim com ele. Então, comigo vocês podem usar à vontade, eu não tenho problema quanto a isso. Mas vocês têm que lembrar que o código de vocês é para várias pessoas verem, não só para mim. Tá? Vamos lá, então. Isso aqui que eu vou fazer, que é o que eu já fiz com vocês desde a... Toda vez que a gente conhece operadores novos, eu fazia isso, né? Montava as expressões e a gente testava. Isso aqui é um teste de mesa. O teste de mesa é exatamente isso. Executar linha a linha e ver o comportamento que as variáveis terão. Então, vamos lá. Começa com A igual a 0 e B igual a 10, ok. Aí, o que eu fiz? A++. O que é o A++? A recebe o que ele tem mais 1, então ele vai para 1. B++, recebe o que ele tem mais 1, então vai para 11. Beleza. A mais igual 2, então A recebe o que ele já tem mais 2. Então, 1 mais 2, 3. B menos igual 5. Então, B recebe o que ele tem, menos 5. 11 menos 5, 6. Beleza. B, módulo igual a. Então, B recebe o resto da divisão do que ele tem por A. Ele tem 6. Dividido por 3, qual é o resto da divisão? 3, 6 dá 2, 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, 0. Então, B recebe 0. Beleza. Aí aqui eu coloquei B igual a, não tem nenhuma novidade para vocês, porque como eu vou fazer operações aqui de divisão e multiplicação, o 0 atrapalha, né? Então, B recebe A, então ele recebeu 3. Beleza. A recebe o que ele tem vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então ele recebe 6. B recebe o que ele tem dividido por 2. O que ele tem é 3. Dividido por 2, 1,5. A gente está lidando com variáveis inteiras, só a parte inteira. Recebe 1. A menos menos. Então, é o decremento unitário. É o que ele tem menos 1. 5. B menos menos. É o que ele tem menos 1. Decremento unitário. 0. Beleza. Isso é um testezinho de mesa, gente. Tá? Agora, imagina você fazer isso onde tem repetição, onde tem condicional e por aí vai. Legal. Exercícios que um deles já está lá, esse primeiro, e aí os outros o código já está pronto, está tudo pronto, só falta escrever o enunciado. Eu gosto de escrever código, não gosto de escrever português. Mas vamos lá. Depois, terminando a aula de vocês aqui, eu já vou escrever os enunciados desses aí e coloco aí para vocês já durante a madrugada aí. Amanhã, quando acordarem, com certeza já vai estar todos esses exercícios lá. Então, primeiro, elabore um programa em Java que mostre todos os números, mostre na tela todos os números inteiros entre 0 e 100. Esse já está lá, o número 100, que o pessoal está quebrando cabeça lá, eu estou achando que eu esqueci de trocar a pastinha RAM. Tenho quase certeza. Mas aí eu já faço esse teste lá e já...
Não se preocupa, porque quem enviou, quando eu fizer se eu constatar que tem algum erro no pacote, o que eu faço? Eu modifico o pacote para ele ficar correto, recadastro esse pacote no juiz e eu peço para o juiz rejulgar todas as submissões. Então, tudo que foi enviado, ele rejulga, usando o pacote novo. Tá? Então, quem enviou, se tiver correto, já vai receber o balão de corretude aí desse primeiro exercício. O segundo, elabore um programa em Java que mostre na tela todos os números pares entre 1 e 100. Então, muito parecido com esse aqui, só que são só os pares. Elabore um programa em Java que peça dois valores A e B e mostre todos os valores entre A e B, inclusive. Então, vai mostrar inclusive o A e B. Então, 10 e 20, eu quero que você mostre 10, 11, 12, 13, 14, até 20. Tá? E depois o último, elabore um programa em Java que peça dois valores, parecido com esse terceiro, mostre todos os pares entre A e B, inclusive A e B. E depois todos os ímpares. Então eu quero que você faça um laço que vai mostrar todos os pares e depois um outro laço que mostra todos os ímpares. Pessoal, são exercícios tranquilos, tá? É para vocês treinarem primeiro o entendimento bem simples do laço de repetição, tá? Esse problema aqui, por exemplo, se você fizer lá systemoutprint 0, systemoutprint 1, systemoutprint 2, systemoutprint 3, até 100 vai funcionar, claro. Mas a ideia é que você faça usando repetição. Tá? O que vocês podem quebrar um pouco de cabeça nesses exercícios são os malditos espaços e pular linha. Principalmente nesses dois aqui. Ó. Tá? Por quê? Para esses aqui é tranquilo, porque eu peço para 0, é uma linha só que é impressa. Vai ser 0, espaço 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4, espaço 98, espaço 99, espaço 100, pula linha. Não vai ter espaço depois do 100. É pular linha direto. Tá? Para esses dois primeiros é tranquilo, porque tá determinado, né? 0 e 100, 1 e 100. O problema é quando eu coloco A e B na história. Porque se eu coloco A e B na história, pode ser que eu falo em primos pares. Eu coloco entre 1 e 9. Então, você não pode colocar o espaço 2. Porque eu, quando fui montar esses exercícios, eu tive que quebrar um pouquinho de cabeça nisso. Tá? Só para vocês verem aqui, ó, o primeiro que está dando pau aí, é isso daqui, ó. Vai dando espaço, espaço, espaço. Perceba que uma linha está pulada, ó, porque é depois do 100, pula a linha. Ó. Vou dar um end aqui, ó. Veja que termina no 0 ali do 100. Tá? Por isso que ó, é muito simples isso aqui. Acho que dificilmente o pessoal vai estar errando. Deve ser algum. Eu acho que eu esqueci de trocar o pacote run dentro do. A pasta run dentro do pacote. Mas enfim, depois eu vejo isso daí. O que eu acho que pode dar problema para vocês são esses aqui, ó. Que eu falo, ó, mostra só os pares entre A e B. Mostrar só os pares entre A e B. Aliás, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Como que é o nome? Números pares AB. Java, números pares AB. Aqui, ó. Entre 0 e 10. Beleza. Tá lá, ó. Mostra o 0, mostra o 10. Até aí, tranquilo. Olha lá. Eu estou passando aqui para vocês verem que não tem espaço aqui depois. E é claro, pulou a linha, porque senão estava emendado ali. Agora, olha aqui. Entre 0 e 11. É a mesma coisa. Vai mostrar a mesma coisa na tela. Onde que eu quebrei um pouquinho de cabeça? Aparecia um espaço aqui. Né? Porque o que acontece? Eu imprimi o 10, eu via que ainda tinha número para testar, eu já botava um espaço. Mas eu não sei se esse número que eu tenho que testar é o último, né? E aí o desgraçado não entra. E aí acabou ficando um espaço aqui, aí deixava espaço e emendava. Aí eu ia lá, modificava, conseguia tirar o espaço, mas não pulava a linha. Enfim, aí vocês vão quebrar um pouquinho de cabeça. E isso acontece tanto no final quanto no fim, tá? Ou, desculpa, acontece tanto no final quanto no fim. Nossa, que absurdo. Tanto no final quanto no início. Tá? Porque eu posso fazer alguma coisa assim, ó. Entre 1 e 11. E aí? O 1 ele não mostra, mas vai mostrar o 2. Né? Então,
Tem que ter tudo controladinho aqui, ó, porque às vezes aparecia um espaço aqui, o primeiro, porque o primeiro que eu testei foi 1. E aí eu colocava um espaço. Enfim, acho que vocês já entenderam, né? Nesses probleminhas aí, onde vocês vão quebrar um pouquinho de cabeça, o laço é super tranquilo, né? Onde vocês podem quebrar um pouquinho de cabeça é nesses espaços. E aí, o que vai ser? Vai ser condicional. Vai ser uns ifzinhos aí, para ficar bem divertido. Vai treinar tanto repetição quanto quanto a seleção, quanto condicional. E a disciplina é isso mesmo, a disciplina é acumulativa, né? Quando a gente está aprendendo repetição, não vai ser só repetição, vai ter condicional lá no meio, né? Daqui a pouco a gente vai aprender vetores, não vai ser só vetores, do vetor vai ter repetição e vai ter ifzinhos lá no meio. E assim a vida segue. Tá. Um outro problema que a gente vai resolver agora, que é elabore um programa em Java que efetue o cálculo do fatorial de um número inteiro, positivo ou nulo, então pode ser 0. Tá? Então, é o problema do fatorial. Então, esse problema está cadastrado lá como fatorial. É um problema antigo, então eu não tenho tanto receio dele ter erro, porque ele é um problema que já foi muito utilizado, muito testado, fatorial. Aliás, vocês viram, né? Eu só não fiz o enunciado mesmo, que está aqui. Todos aqueles lá estão aqui, ó. Está tudo pronto. Programar é bem mais divertido. Ok, fatorial. Fatorial. Aí, bem veinho, porque só tem o .java aqui. O fatorial de um número natural n, representado por n fatorial, é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n. Ou seja, o que é o n fatorial? É 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes n menos 2 vezes n menos 1 vezes n. Tá? O normal de vocês encontrarem é o contrário, né? É n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, 3 pontinhos, vezes 2 vezes 1, é o n fatorial. Tanto faz. Tá? Para efeito de programação, tanto faz você ir multiplicando de 1 até n ou de n até 1. Tá? Eu, inclusive, vou fazer de n até 1. Vou fazer descendo, vamos chamar assim, né? Além disso, por definição, 0 fatorial é igual a 1. Olha, eu nem testei isso aqui com o pessoal do primeiro horário. A gente tem que testar, viu? Tá. Escreva um programa para que, dado um natural n, calcular n fatorial. Entrada. O programa terá apenas um caso de teste. O caso de teste é composto por um único número natural n. Esse n vai estar entre 0 e 20. Tá? Seu programa, a saída, né? Seu programa deve imprimir uma única linha contendo o valor de n fatorial. Quebre uma linha após a impressão desse resultado. E dica, tome cuidado aí, porque n fatorial é algo ali em torno de 2 elevado a 61. Então, o int não dá conta. Tem que ser um long, que o long vai até 2 elevado, o int vai até 2 elevado a 31, o long vai até 2 elevado a 63. Então, ele aguenta. Tá? Vamos lá, então? Vamos lá. Ok. Estão todos aí. Fatorial. Fatorial. Eu estou gravando a aula? Tô. Nossa, dá uns déjà vu. Uns esquecimento louco. É aqui, né? É. Fatorial. Pode jogar você. Fatorial.java. Ok. Import. Ai, caramba. Não. Vamos ver que eu estou me ajeitando na cadeira aqui. Aí, pronto. Tá baixa essa cadeira. Import java. Por isso que eu fico baixo quando mostra no vídeo ali. Java útil scanner. Só, né? Public class fatorial. Public static void main string args.
Ok, vamos lá. O Google acha que eu estou falando com ele. Tá doido? Scanner, scan igual new scanner system min. Certo. Tá. Eu vou fazer o fatorial descendo, né? Então, eu vou declarar um n aqui. O n é o n fatorial que ele vai me pedir, então pode ser o inteiro mesmo. Scan.nextInt. Bom, para eu resolver esse problema, eu preciso fazer alguma coisa. Como eu vou resolver descendo, ou seja, 5, n, n-1, n-2, n-3 até 1, eu preciso fazer um laço que mostre isso, que passe por todos esses valores. Então, eu tô tentando resolver o primeiro inimigo, que é fazer alguma coisa que fique n, n-1, n-2, n-3. Eu quero alguma coisa assim. Então, ali ele leu n, eu vou fazer assim, ó, enquanto n for maior que 0, n igual a n menos 1. Só para a gente testar, ó, system out print ln mesmo, n. Acho que isso aí já vai resolver uma parte do meu problema. Aí vem a segunda parte, que é eu fazer os produtos, né? Fatorial. Java C, fatorial. Beleza, não tem erro. Java, fatorial. Fatorial de 10. Olha lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, agora é só eu fazer o quê? Olha aí, já matei metade do problema já. Porque o que é o fatorial? O fatorial é uma sucessão de produtos. É uma sucessão de produtos. Então, são vários produtinhos ali que eu tenho que ir acumulando, né? A mesma coisa que quando a gente fez a média. Para eu calcular a média, antes eu tive que fazer o quê? Um somatório, que é um acúmulo de somas. O fatorial é um acúmulo de produtos. Então, é um produtório. Vamos fazer ele aqui. Quando eu quero fazer, por exemplo, aqui é como se fosse um teste de mesa. Ainda não é o teste de mesa especificamente, na verdade é um teste por problema e não por algoritmo. Se eu quero fatorial de 5, o que ele vai fazer? É 5 vezes 4, que vai ser o quê? 5 vezes 4 é 20. É isso, né? 4, 5, 10, 15, 20. Isso. 20. Aí depois ele faz o quê? 20 vezes 3, que vai ser 2, 4, 6, 60. Depois é o acúmulo, né? 60 vezes 2, que é 120. Depois é o acúmulo vezes 1, que é o próprio. Então é isso daí, né? Então eu tenho que, perceba que eu tenho que ir acumulando. Eu tenho que ir acumulando 1 a 1. Então, para isso, eu tenho que criar agora esse acumulador aí que vai crescer muito, né? Ele que é o long. Long. Vou chamar de FAT. Como ele é um acumulador, ele tem que começar de alguma coisa. Ele começa do quê? Ele começa de onde? O Danilo falou que é 1. Por que 1? Por que 1? Ele é um neutro da multiplicação. Lembra daquilo que eu falei? Que ele tem que começar de alguma coisa. Elemento neutro. E operado com qualquer valor tem que ser igual ao valor. Esse é o neutro, né? Quem que multiplicado por V vai ser o próprio V? Não é zero. Porque se for zero, 0 vezes V vai ser zero, né? Então, eu tenho que ser o 1, né? Porque o 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa, é o V. Então, começa de 1. Esse aqui é o erro mais tradicional de cometer nesse problema do fatorial. Começarem de zero ali, tá? Então, ele vai ser o meu acumulador de produtos. Então, sai você daí, FAT vai ser igual ao que já tem em FAT, vezes o quê? O N.
Tá? Você pode reescrever isso aqui, se quiser, como FAT vezes igual N. É a mesma coisa. Tá? Legal, e aí eu já posso aqui no final exibir system out println FAT. Beleza. Fazer um testezinho de mesa rápido? Então vamos lá. Executando linha a linha. Eu tenho a variável N, tenho a variável FAT. FAT ali eu já vi que começou de 1. E o N começou do quê? Do valor que o cara informar aqui. Ó. Vamos supor que seja 5. Então o que ele vai fazer? Legal na lousa é que eu vou riscando isso daqui. Aqui eu vou ter que ir modificando mesmo. Tá? Então, 5 é maior do que 0? Verdade. Então faz o quê? FAT, que é 1, recebe o quê? O que ele tem vezes N. 1 vezes 5, 5. Aí, ó o neutro aparecendo aí na minha vida, graças a Deus. N igual a N menos 1. Passa para 4. Terminou, laço de repetição. Volta para a condição. Linha 13. 4 é maior do que 0? Sim. Verdade. Então entra no bloco. Fatorial recebe o FAT vezes N. Quanto que é FAT? 5. Quanto que é N? 4. 5 vezes 4, 20. N igual a N menos 1. 3. Olha aqui essa variável caminhando no sentido de um disso aqui ficar falso, porque senão entra num loop eterno. Né? Se você arremete aqui um mais 1, a gente vai colocar lá para ver o que vai acontecer. Voltei para cá, né? 3 maior que 0, verdade. Fatorial recebe o quê? O que ele tem vezes N. O que ele tem? 20 vezes N vezes 3, 60. N igual a N menos 1, 2. Beleza, volta para cá. 2 maior que 0? Verdade. Entra. Fatorial recebe o que ele tem, 60 vezes 2, 120. N igual a N menos 1, 1. Volta aqui. N maior que 0? Verdade. Vai entrar. Não era necessário, porque qualquer coisa vezes 1 vai ser ele mesmo, né? Como é que chama isso em álgebra? Um número que operado por ele vai dar o próprio. É o neutro mesmo. Então, você pode, então, colocar 1 aqui, tá? Não tem problema. Para ficar fiel à definição do fatorial, eu vou deixar. Mas é uma operação a mais que está sendo feita desnecessária, tá? Mas eu quero ser fiel à definição do fatorial. Então vai dar 1, né? 1 é maior que 0, verdade, entra. Vai dar 120 vezes n. 120 vezes 1 é o próprio 120. N igual a n menos 1. Agora, finalmente, ele chegou em 0. Chegou em 0. N maior que 0? Verdade. N maior que 0, verdade. Não, N maior que 0, não, né? 0 maior que 0, falso. Cai fora, imprime FAT, 120. Vai funcionar para N igual a 0? N igual a 0. O cara informou 0 aqui para mim. FAT começa do valor inicial, 1. N igual a 0. 0 maior que 0? Não, falso. Saltou aqui, ó. Não executa nenhuma vez. Imprime FAT, 1. Tá certo. Vamos testar. Inclusive testar pro grandão, né? Pro 20, que é o limite. Começar pelo 0, deu certo. O 5 que a gente testou, 120. 120 vezes 6, 720, né? Ok, tá funcionando. Só um a menos que dá pra gente calcular também, que é o 424, né? Ok. Vamos testar pro grandão. Vintão. Vamos ver se tá certo isso aí. Fatorial de 20. 24, 32, 90, 200, 817, 66, 40 mil. Beleza. Beleza. 21 eu já não aguento, né? Olha lá, já estourou a variável. O long, hein? Baixar aqui. Fatorial download, beleza. Já enviar aqui no problema 31. 31. Java. 31. Foi.
Pessoal, passou das 23, mas eu estou devendo para vocês 13 minutos. Então ainda tem 11 minutos aqui, tá? Me desculpem, hein? Imagina, no FBC isso acontece também. Tem que sair de uma sala, ir para outra sala. Não sei quem foi que inventou terminar às 21, começar às 21. Só se materializar na outra sala. Foi aceito lá? Vamos ver. Já, né? Quem que foi? Fatorial, ainda não. Aí, pronto, agora foi. Tudo certo. Tô curioso aqui, rapidinho. Realmente deve... Tá. Vamos voltar aqui. Alguma dúvida quanto ao fatorial? A gente fez o testezinho de mesa e tudo. Teste de mesa, normalmente a gente faz no papel, né? Eu sempre programo com papel do lado, gente. Você vê, aqui eu tô cheio de papel aqui, ó. Tudo... Vou fazendo testezinho o tempo todo. Vamos lá, então. Tá. Tem mais um bloquinho de exercícios que também já está tudo prontinho. Só falta eu escrever o enunciado. Que são esses aqui, tá? E aí eu vou pedir para vocês, quando forem fazê-los, não roubarem, tá? Porque é o seguinte, são problemas simples se você tentar não seguir o que eu estou pedindo. Faça um programa que solicite ao usuário dois inteiros, A e B. E mostre na tela o resultado de A mais B. Oh, que fácil. A mais B. Não é isso. Eu quero que você, quando eu escrevi aqui, hipótese alguma, use o operador mais, não significa que você não vai usar, você vai precisar usar o mais, tá? Mas eu não quero que você faça A mais B, tá? Quero que você faça a operação de soma usando um laço de repetição. Por quê? Porque, essencialmente, todos os operadores aritméticos que a gente conhece, a gente consegue... Essencialmente, eles são uma repetição, tá? E aí eu quero que você faça o código disso, quero que você faça o algoritmo disso. Você vai ter que remeter, fazer uma regressão lá para quando vocês aprenderam no ensino fundamental mesmo, quando a tia ensinou lá a fazer as 4 operações fundamentais, tá? Porque lá ela ensinou a gente do jeito iterativo, do jeito usando um laço de repetição, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles é a soma. Quero que você faça a soma. Que a soma, essencialmente, o que significa A mais B? Significa eu somar a B vezes. É isso que eu quero que você faça usando o laço de repetição. Tá? A mesma coisa para a subtração. A subtração, na essência, é uma sucessão de decrementos unitários. Tá? É eu subtrair 1 de A, B vezes. É isso que é feito. Não é isso? Então é isso que eu quero que vocês façam para mim através de um laço de repetição. A mesma coisa a multiplicação, que é mais bonita ainda. A mais bonita é a divisão, porque a professora, quando ensinou para a gente lá no ensino fundamental, ela ensinou o algoritmo já para resolver isso. Tá? A multiplicação, essencialmente, ela é o quê? Ela é uma sucessão de somas. Então, A vezes B é o quê? É a soma de A, B vezes. Não é isso? Essencialmente foi isso que ensinaram para a gente lá. Quanto que é 2 vezes 3? É 2 mais 2 mais 2. Ou seja, é repetir a soma de 2 3 vezes. Tá? É isso que eu quero que vocês façam. A divisão, que eu acho que é o mais bonito de todos, porque foi o jeito que a professora ensinou, quando ela falava das balas e dos alunos, né? Eu tenho um saco de bala, tem 10 balas, eu tenho 3 alunos. Pega uma bala, dá uma bala para cada um, consegui uma vez, ela olha para dentro do saco de bala, não tem mais 10, agora tem 7, e tem 3 alunos. Aí eu pego e dou mais uma bala para cada um, enfim. Olha aí, ela vai repetindo esse processo de subtrair balas até alguma coisa acontecer, aí ela para. Olha aí, é a condição que vai estar no while. É quando ela para de distribuir bala. Nossa, é até emocionante. Tá? E o resto da divisão eu quero que você faça assim também, que é muito fácil. É muito fácil. Eu acho que assim, para quem não entendeu ainda essa droga desse resto da divisão, se fizer isso daqui, vai entender. Tá? Porque esses dois algoritmos aqui são idênticos. Idênticos. Vai mudar uma linha. Na verdade, nem muda toda essa linha, né? Nem muda toda, muda só uma variávelzinha lá. E aí você já tem o resultado desse daqui.
tá? E aí já meio que abre a mente para talvez quem não entendeu aí como é que funciona esse laço de repetição. Ou, desculpa, como funciona esse resto da divisão. Tá? E aí, de lambuja, você ainda está estudando os laços de repetição que a gente está vendo aqui. Legal. Aí depois tem um probleminha aqui, que é um probleminha já mais semelhante aos que a gente ataca aí, né? Que não é problema só que é simples, tem uma história que envolve tudo aqui, tá? Para dizer se o lote está aprovado ou reprovado, dado aí uns critérios de aprovação e reprovação de lote, tá? Então, vou colocar isso aí lá para vocês também. E, finalmente, o MDC, o máximo divisor comum, também é um problema antigo, então é tranquilo de resolver e já está bem mais do que testado. Tá? Então, dado dois valores A e B, eu quero que você me mostre qual que é o MDC entre eles, ok? Usando o laço de repetição. É só, lembra como é que calcula isso, e o próprio forma de cálculo, você já vê que tem uma repetição ali, tem a condição de parada e tudo que você precisa para implementar. E finalmente o último aqui, que é, conhecendo um valor inteiro binário, eu vou te dar um int, que é um binário, tá? Então é 1000, 1001, 101, 1011, ou seja, embora seja um inteiro, ele representa um valor binário, tá? E aí eu quero que você me apresente o correspondente em decimal. Tá? Esse aqui já é mais divertido, tá? Você vai ter que usar ali Finalmente vocês vão ver para que serve aquele operador do divisão. Deixa eu ver qual que é o slide que eu tô. 42. Vocês vão entender que a ideia é você usar esse operador aqui, ó. A ideia é usar esse cara aqui, tá? Alguma coisa divisão igual 10. Vai para resolver esse problema aí. Estava no 42, né? Aqui, beleza. Legal. Isso aqui é o que a gente vê a partir de amanhã. Tá? Bom, acho que é isso. Alguma pergunta relativa aos exercícios e tal? Agora mesmo, finalizando a aula com vocês, eu já vou lá e escrevo os enunciados dos 1, 2, 3, 4. Pelo menos dos números lá que está dando, o primeiro está dando pau, né? Eu já faço o enunciado, já monto o pacote e envio, e aí no momento de eu montar o pacote, eu já revejo o pacote do número 100, que eu acho que eu esqueci de trocar a pastinha, coisa feita na correria, acontece isso, e eu acredito que seja esse o erro que eu cometi ali. Mas aí eu já resolvo isso, já mando rejulgar todos e pronto. Alguma dúvida? Legal. Bom, então já vou finalizar aqui a gravação, já que não tem mais conteúdo. A gente se vê amanhã. A gente tem essa semana cheia, né? Aula na quarta,